Oi, pessoal, tudo bom? Nos vídeos anteriores, nós estudamos algumas propriedades dos quadriláteros. Aqui, nós vamos estudar algumas das principais propriedades dos triângulos, certo? Nesse vídeo, nós vamos estudar as sevianas. Mas o que é isso? Seviana de um triângulo é todo segmento de reta que tem como extremidades um vértice e um ponto da reta suporte do lado oposto, certo? Por essa definição, nós podemos entender que existem infinitas sevianas num triângulo, mas nós não vamos estudar todas. Vamos estudar 3 sevianas especiais, que são as medianas, as bissetrizes e as alturas do triângulo. Começando pela mediana. Mediana de um triângulo é a seviana que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Então, nós temos aqui um triângulo de vértices A, B, C. Eu já marquei aqui os pontos médios M, N, P dos 3 respectivos lados, tá? Eu vou ligar o vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Olha só o que vamos ter então. Primeiro, eu vou ligar o vértice A ao ponto M, que é o ponto médio de BC. Depois, eu vou ligar o vértice B ao ponto N. N é ponto médio de AC. E por último, eu vou ligar o vértice C ao ponto P. Ponto P é o ponto médio de AB. Então, eu liguei aqui cada vértice ao ponto médio do lado oposto a ele, certo? AM é a mediana relativa ao lado BC, BN é a mediana relativa ao lado AC e CP é a mediana relativa ao lado AB, certo? O ponto de encontro dessas 3 medianas, ele é chamado de baricentro, certo? Ele é denotado pela letra G. Por que usamos a letra G? Porque o baricentro também pode ser chamado de centro de massa ou centro de gravidade do triângulo. Por isso usamos então a letra G por conta do centro de gravidade de um triângulo. A próxima seviana que nós vamos estudar é a bissetriz. Bissetriz de um triângulo é a seviana que divide o seu ângulo interno ao meio. Então, nós vamos pegar os 3 ângulos internos do nosso triângulo e vamos dividi-los exatamente na metade, certo? Então, temos aqui o ângulo A. A partir do vértice, traçamos um segmento de reta que divide o ângulo na metade. Vou fazer a mesma coisa com os outros 2 ângulos que nós temos aqui. Essa divisão eu já fiz anteriormente, porque tem que ser feita com transferidor para que não tenha erro, tá? Eu tenho aqui, então, as 3 sevianas, as 3 bissetrizes, então, do nosso triângulo, certo? A nossa seviana AD, que é esse ponto que eu vou denotar aqui embaixo, a seviana BE e a seviana CF. AD é a bissetriz relativa ao ângulo A, BE é a bissetriz relativa ao ângulo B e CF é a bissetriz relativa ao ângulo C. Reparem que agora elas são relativas aos ângulos, porque bissetriz divide o ângulo na metade, então por isso que ela é relativa ao ângulo, diferente da mediana, que divide um lado na metade, por isso que a mediana era em relação a um lado, tá certo? Aqui nós também temos o ponto de encontro das sevianas. O ponto de encontro das linhas sevianas é chamado de incentro. A terceira seviana que nós vamos estudar é a altura. A altura de um triângulo é a seviana que une perpendicularmente um dos vértices ao seu lado oposto ou ao seu prolongamento. Primeiro detalhe,
perpendicularmente. Perpendicular é o que forma 90 graus, certo? Então, a altura sempre será perpendicular ao lado oposto ou ao prolongamento desse lado oposto. Como assim? Vamos estudar aqui algumas situações. Começando com o triângulo ABC. Eu tenho aqui a altura AH. Reparem que o segmento ele é perpendicular ao lado oposto a A, que é BC. Então, eu tenho que AH é a altura relativa ao lado BC. Eu falo em relação ao lado porque é ali que está formando os 90 graus, tá? Agora, eu tenho o triângulo RST. O triângulo RST, eu vou traçar a altura dele aqui. A altura caiu para fora do triângulo, por isso que a gente fala também sobre o prolongamento do lado. Então, o ponto U aqui está para fora do triângulo, porque a minha altura foi traçada do lado de fora. Não tem problema a altura ser traçada do lado de fora do triângulo. RU é a altura relativa ao lado ST, mesmo que não esteja o ponto U dentro do segmento ST, contido no segmento ST. Ele está no prolongamento dele, tá bom? O ponto de encontro das três alturas de um triângulo é chamado de ortocentro. Vamos ver aqui alguns casos para entendermos melhor o ortocentro. Temos primeiro um triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo é aquele triângulo que todos os ângulos são agudos, tá? Quando o triângulo for acutângulo, eu peguei um exemplo aqui, ó, tracei todas as alturas dele. Uma altura, outra altura, outra altura. O ponto O, que é o ortocentro, o encontro das alturas, vai ficar interno ao triângulo. Então, para triângulo acutângulo, ou seja, que todos os ângulos são agudos, o ortocentro é interno ao triângulo, ok? Próximo caso. Quando o triângulo for obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É o triângulo que tem um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Tá? Quando você tiver um triângulo obtusângulo, ó, o ângulo obtusângulo está aqui, ó. O ângulo obtusângulo não, o ângulo obtuso do triângulo está aqui, tá? Quando nós tivermos, então, um triângulo obtusângulo, quando traçarmos as alturas, o ortocentro será externo ao nosso triângulo. Vejam só, aqui a altura relativa ao lado JK, aqui eu tenho a altura relativa ao lado LK, tá para fora, tá vendo aqui? E a altura relativa ao lado JL, tá para cá. Precisei fazer o prolongamento, estão vendo? Para poder traçar as alturas até o seu final. Mas para encontrar o ortocentro, eu precisei continuar essas alturas. Elas estão tracejadas aqui, ó, todas elas. E se encontraram aqui fora do triângulo. Então, quando o triângulo for obtusângulo, nós teremos o ortocentro externo ao triângulo. O último triângulo que nós vamos ver é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, que tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, quando o triângulo for retângulo, o ortocentro vai coincidir justamente com o vértice que possui o ângulo reto. Olha só, a gente traça a altura aqui em relação ao lado RT do nosso triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem um lado maior que é chamado de hipotenusa. Está traçada aqui, então, a altura em relação à hipotenusa, certo? Quando eu traço as outras alturas, em relação ao lado ST, coincide com o lado RS. Quando eu traço a altura em relação ao lado RS, coincide, então, com o lado ST, certo? E o ponto de encontro das três alturas está aqui, justamente no mesmo lugar que o ponto S, que o vértice S, que é o que contém o ângulo reto, certo? Então, nós estudamos aqui, nós conhecemos aqui as sevianas de um triângulo, o ponto de encontro dessas sevianas também, e nós continuaremos falando das sevianas e dos triângulos futuramente. Até mais!